Galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e aqui voltando novamente na nossa série de como que está acontecendo naquele nosso setup é agressivo e não é ao mesmo tempo, mas o que eu quero passar aqui para vocês, o Shao, ele pegou uma forte tendência e hoje eu vou estar abordando aqui para todos vocês entenderem o que a gente pode fazer nesse cenário, o que você pode estar passando, né? Enfim. São vários fatores que você precisa entender o passo a passo até o final para que você veja se esse setup ou as configurações dá para você utilizar ou se é as configurações que você pretende estar utilizando, beleza? Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Alex Martins e eu atuo 100% dentro do mercado financeiro de Forex, atuando com as minhas operações automatizadas. E hoje eu vou estar simplesmente simplificando, explicando da melhor forma para você aqui sobre o nosso robô V12, beleza? Então, bora lá para o vídeo. Aqui basicamente a gente está num outro gráfico só para a gente poder entender quando, né, o mercado realmente teve aquela reversão. Lembrando que esse setup eu já mostrei diversas vezes como que eu estou utilizando. A gente disponibiliza para os nossos alunos, expliquei que é um setup agressivo e quando o mercado pega uma tendência, ele meio que fica um pouco conservador, em questão que ele vai utilizando um edge. Sendo que a gente sabe que o mercado financeiro ele é muito monstro. Então a gente está falando de um mercado que movimenta trilhões. A gente precisa realmente, de fato, entender qual é o seu perfil. Porque às vezes eu posso estar entregando um setup que eu gosto muito, mesmo sabendo dos meus riscos. Enfim, sempre a gente vai ter risco, é impossível não ter risco. Mas a gente precisa saber quanto que a gente está iniciando, quanto que a gente está disposto também a colocar em risco, beleza? Então, olha só, aqui ó, a gente está, deixa eu puxar um pouco para cá, a gente consegue aqui no outro gráfico, só para a gente analisar, que o mercado desse ponto aqui, o mercado desceu, né? O mercado estava em alta, nesse momento aqui, né? Nesses dois candles, a gente está no gráfico diário, e daqui a pouco o mercado começou a descer e veio até aqui embaixo. Vou aumentar aqui olha, aqui a gente consegue visualizar desse ponto que foi a primeira operação que ele abriu de compra e o mercado desse cenário aqui começou a reverter. Então ele foi lá, desceu e olha só, a gente está falando aqui praticamente de 6.400 pontos, que no Shao isso anda facilmente, conforme a gente viu aqui também nesse único candle diário, o mercado andou em torno de 12 mil pontos em um único candle, que a gente está falando aqui no gráfico diário. E depois você viu que ele teve essa máxima aqui e depois ele simplesmente fez essa mínima. Ele foi lá embaixo, foi lá em cima e depois fechou aqui e abriu esse novo candle. Só que praticamente em um único dia ele andou mais de, sei lá, 25, 30 mil pontos. No caso de 25 mil, 30 mil pontos, não, mas ele andou, na verdade, mais de 20 mil pontos. Por quê? Ele andou esses 12 mil pontos e depois retornou, ou seja, em um único dia. Então, se a gente parar para analisar sobre toda aquela tendência de alta que ele teve e toda aquela tendência de baixa, então ele teve uma movimentação muito grande durante um único dia. Então, por isso que o Shao ele é muito volátil, ele é muito mais, ele tem um par que tem muito mais peso. Então, olha só, mesmo assim, o robô ele veio simplesmente suportando, aguentando toda essa pontuação. Só que é lógico que, de acordo com o seu capital, de acordo com as configurações que talvez você utilize, porque às vezes a gente entrega o setup e as pessoas vão lá e preferem aumentar a porcentagem de lote, às vezes uns preferem diminuir. Enfim, cada um vai fazer da melhor forma, uns preferem utilizar em outra paridade. O intuito aqui é te entregar a ferramenta para que ela faça o trade automatizado para você e para que você aprenda como manusear, como configurar, como ajustar e tudo mais. Entende? Então, olha só, agora o mercado teve essa queda toda, esses dois candles aqui, diário forte, né, de queda. E o que é mais interessante é o seguinte, nas configurações que a gente estava utilizando, padrão, a gente precisava aqui basicamente de ter agora a metade do movimento ou um pouco mais da metade do movimento para que a gente fechasse um trade. Olha só como que nesse cenário, é lógico que o robô está dando martingale e eu já expliquei também, se você quiser deixar ele sem o martingale, deixar ele somente com as configurações sem dar martingale, é só você botar o Boost 1.0, ele não dá martingale. Então assim, eu explico tudo sobre a ferramenta, porque cada um vai utilizar do jeito que acha que fica legal. Mas olha só, basicamente a gente precisa que
no caso aqui, né? O preço, daqui onde está meu take agora, ele não precisa, o mercado não precisa desse ponto aqui ir lá em cima ou aqui na metade desse movimento, que seria, né? Que a gente está falando aqui num total de 6.500 pontos, basicamente aí. Então a gente precisaria no mínimo ele voltar a 3.000, vamos botar aí 3.000 pontos, 3.500 pontos. Sendo que agora, com esse setup, ó, da onde ele está, onde o preço está nesse momento aqui, ó, que foi onde ele veio, ele só precisa voltar aqui 2.000 pontos. E para o Shao ele movimenta isso muito fácil, conforme a gente está vendo aqui nitidamente na nossa cara aqui, que ele movimenta muito. Sendo que, qual é que deixa a gente mais frustrado às vezes, deixa a gente com mais medo? É quando o mercado continua caindo. E aí às vezes você fala assim, nossa, que é a maioria da galera às vezes fala, poxa, e se continua caindo? É onde eu expliquei sobre o suporte e resistência do V12. Nesse momento ele não abriu o suporte e resistência. Por quê? O mercado ele precisa romper esse suporte aqui para que ele abra o trade e para que ele abra o edge para fazer a proteção de todas essas operações. Poxa, Wellington, mas e se o mercado não for ali? Se não for ali, quer dizer que ele está retornando e aí vai fechar o nosso trade aqui que a gente está exposto. Que no total aqui está dando $900 exposto, certo? Então, cara, eu tenho que entender que quando eu coloco um setup e eu tô querendo ganhar muito, entre aspas também, eu vou correr esse risco. As pessoas às vezes não te mostram, as pessoas às vezes não te falam que é muito simples eu te mostrar somente quando tá dando bom e não te mostrar quando passa por um cenário que você pode se assustar. Mas porque a gente está falando aqui de 1% no dia, ó, a gente vê que nos últimos 7 dias a gente teve 11% de lucro. A gente está falando aí, se a gente for calcular dentro da semana, a gente vai ter em torno aí de 30% no mês, 40% no mês. Então é realmente um lucro exorbitante. Comparado aí vai ser um mercado de renda fixa, isso é uma lucratividade monstra, que você automaticamente levaria no mínimo aí 1 ano para ter esse resultado aqui que eu estou obtendo na semana. Só que eu sei que esse resultado que eu estou buscando, ele é muito agressivo. A gente já está dentro do mercado de risco, então se torna mais arriscado quando eu estou buscando ter um ganho muito mais elevado. Agora, se você quer realmente estar trabalhando mais conservador, você vai diminuindo as configurações, vai ajustando as configurações. Ah, mas como que eu faço isso? Você precisa aprender a mexer também na ferramenta. Você precisa... Ah, mas eu não sei, eu sou iniciante. Cara, o robô ele faz o trade, mas você, no mínimo, você precisa aprender a fazer as configurações. E isso não é programar, nada disso. Você vai precisar simplesmente parar algumas horas do seu tempo, do seu dia a dia. Aos poucos você vai aprendendo, assim como temos muitas pessoas que vem aprendendo a utilizar a ferramenta da melhor maneira possível, tá? Então, cara, agora nesse momento aqui, ó, o mercado precisa voltar apenas 1.300 pontos para que ele feche todas essas minhas operações referentes à compra. Sendo que, conforme eu estou explicando, se o mercado continua descendo, ele vai romper esse suporte, ele vai ativar o edge e vai travar as operações. E se ativa o edge e por algum momento, algum motivo ali, o mercado volta a subir, né, faz essa reversão, o que vai acontecer? Ele vai sair do edge, vai sair do edge no prejuízo? Vai, como eu já expliquei, mas o intuito é o quê? Se ele romper, ele vai ter que fazer essa proteção, e é lógico também com o tempo ali, se o mercado ficar esse lenga-lenga, vai, não vai, não vai, o que acontece também? Ele vai recalcular esse suporte e essa resistência para que o robô vai simplesmente falar assim, eu vou calcular aqui porque agora eu já estou encontrando um novo fundo, um novo topo, né, em H4, conforme a gente já viu a questão aqui que a gente está aqui do suporte e resistência, já expliquei sobre isso, não vou ficar também toda hora explicando a mesma coisa. Mas é só para vocês entenderem que a ferramenta ela é capacitada para fazer muita grana e pouca grana, mas ela também, você também tem que entender que quanto mais grana eu quero do mercado, mais risco eu corro. Menos grana, menos risco. Poxa, velho, mas eu comecei com uma conta pequena, então eu vou correr muito risco. Cara, se você for utilizar com configurações agressivas em contas pequenas, esquece, cara, o seu risco vai ser muito grande, não tem jeito. Agora, se você quiser realmente seguir o nosso passo a passo que a gente disponibiliza na área de membro, vou colocar na conta X porque eu tenho capital Y, enfim, todos os fatores que você seguir o nosso passo a passo, dificilmente também você vai ficar passando calor, dificilmente você vai ficar desesperado. O problema da grande maioria é que elas querem ter um ganho que a conta dela não permite.
elas não estão dispostas a ter paciência. Elas querem simplesmente se comparar com o resultado de outras pessoas. E é aí que entra aquela questão que você acaba fazendo um monte de cagada, né? Você acaba fazendo um monte de besteira. Ser uma pessoa ansiosa, ser uma pessoa que não soube esperar o seu momento. E às vezes o seu momento, ele precisa só de um pouco mais de tempo, porque às vezes você começou na semana que o mercado estava ruim. O mercado estava muito lateral, o mercado não andou muito. Aí você acha o robô, você acha que as configurações, você troca de paridade, enfim, você faz um monte de coisa. E seja você fazendo seu trade, seja você com o expert, seja você com o indicador, enfim. Cara, o problema do mercado é a paciência. E por isso que eu gosto muito de utilizar o sistema automatizado, porque eu não fico lidando com o emocional. E o emocional faz o quê? Com que você perca a paciência, você saia do seu controle, você não... Sabe, você às vezes estava certo, mas você acabou pecando por não ter aquela paciência. Então, basicamente, se a gente reparar, o mercado, depois que andou isso tudo, olha quanto meu take já andou desde essa operação. O meu take já andou 4.500 pontos. E o meu take está aqui na cara praticamente do Shao. E o pequeno respiro que o mercado dá, que o Shao dá 1.000 pontos fácil. O pequeno respiro que ele der aqui, ele vai fechar todas as nossas operações e vai trazer um lucro muito maior ainda. Eu já lucrei hoje, somente hoje, $54 nessa conta. É pouco, né? Depende. Para a conta que é, para mim, é uma boa lucratividade. Pô, mas você tá com 900, né, de operações flutuantes, mas ele também já lucrou para mim aqui. A gente está falando praticamente aqui, a gente tem 11 dias, né? Lógico que a gente não teve 11 dias de operações ainda, porque não funciona sábado e domingo, mas a gente já lucrou aqui $1.400, tá? $1.400 nessa conta. Eu já mostrei que ao longo dessa jornada, dessa trajetória, a gente já fez saques nessa conta. E eu já expliquei também sobre o meu perfil, a minha conta que eu estou utilizando é o modo agressivo. E quando o mercado realmente está pegando uma grande tendência, ele está segurando bastante, conforme você viu aí nesse cenário aqui que o mercado andou 12.000 pontos. E simplesmente a estratégia segurou, tá? Tranquilamente. E eu tô apenas em uma paridade, eu não tô em várias paridades, até porque a gente está dentro do Shao. O Shao ele já é uma paridade muito pesada. Então é assim que eu faço, é assim que eu administro as minhas contas. Eu não fico aqui trocando de paridade, eu não fico mudando configurações. Eu preciso acreditar, confiar naquela configuração. É lógico que se você vê que a sua configuração que você está utilizando, pô, ela está dando muito ruim, uma semana, 2 semanas, você está vendo que está derretendo sua conta, existe alguma coisa de errado ali que você configurou, existe sei lá, algum método, algum setup que você criou ali que não está legal talvez para aquela paridade, ou às vezes você está tentando evitar muita perda e acaba que você está perdendo do mesmo jeito. Então, reveja as aulas. Se você tiver um pouco mais de dúvida, que você não está entendendo, chama o nosso suporte que vai te auxiliar da melhor forma possível. Então, espero ter ajudado aí, trazendo esse clarão aí devido a começando essa queda do Shao, até que não foi uma queda comparada a essa alta que teve aqui, né? Que a gente foi uma alta em um único dia, que assustou, e depois, olha só, ele foi e retornou, voltou tudo isso aqui, basicamente em um único dia, ele foi e voltou, e é por isso que eu tô te falando que o Shao, ele tende a fazer isso, mas às vezes ele pega realmente uma grande tendência e movimenta em 20, 15 mil pontos aí, fácil, conforme a gente está vendo. Beleza, galera? Olha, espero que você gostou desse vídeo. Foi um vídeo mais para a gente ter uma reflexão sobre como a ferramenta está funcionando no Shao, como você pode ativar a sua, o setup. Lembrando, esse setup está na última postagem no canal do Telegram de alunos. Tem um vídeo junto para que você aplique o setup. Eu quero diminuir lá a porcentagem, entender um pouco, né? Trabalhar mais conservador. Você coloca aqui, 0.01. E depois, com o tempo, você vai alterando, vai aumentando, se você achar que não tá legal, mas não tem essa conclusão da noite pro dia, não, pelo amor de Deus. Que o mercado ele também não é assim uma varinha mágica que você colocou de um lado 100 e no outro dia já tá saindo mais 100. Não é assim. Você precisa ter paciência, precisa entender que o mercado ele vai andar, ele vai correr, ele vai te dar lucro
Você só não pode ficar fazendo muitas alterações em curto espaço de tempo para que você fique queimando grana. Beleza, galera? Então, ó, se você gostou desse vídeo, é muito importante você dar aquele like, que ajuda muito a gente aqui no canal. Se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal aí, que é importante pra gente, sempre que a gente postar novos conteúdos. E se você não ativou o sininho ainda, ativa o sininho para quando você de postar um conteúdo, você está sendo notificado pelo YouTube. É muito bacana e pode compartilhar esse vídeo com um amigo seu. Se tiver alguma sugestão também, deixa nos comentários, que ajuda muito a gente poder continuar criando novos conteúdos, beleza? Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima.